vamos apresentar o programa A Hora da Restauração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Capítulo 126, versículo 1 a seguir, nos diz a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Louvado seja Deus. O salmista compôs alguns cânticos especiais para um período especial da história de Israel. Porque Israel havia provado a glória de Deus, visto a glória de Deus, provado o poder de Deus. Mas Israel se deixou levar pela influência das nações ao seu redor. E o pecado foi achado em Israel. A Bíblia nos diz que o pecado, sendo gerado ou consumado, ele gera morte. E o afastamento de Israel da presença de Deus, a apostasia espiritual que chegou em Israel, fez com que Israel perdesse muitas bênçãos. Israel perdeu a sua terra. Israel, que havia saído do Egito com mão forte, com o braço estendido de nosso Deus, com muitos sinais e maravilhas e milagres, o Senhor trouxe Israel lá da escravidão do Egito e o colocou na terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Mas mais tarde a palavra de Deus nos registra que por causa da desobediência, da apostasia, da frieza espiritual, do pecado, Israel voltou à condição de escravo. Uma geração toda, 70 anos, Israel ficou escravo em Babilônia. Talvez, do ponto de vista material, nós não consigamos entender o que é isso. Mas eles não tinham a liberdade de ir e de vir livremente. Eles não tinham a liberdade de orar e falar com Deus com liberdade. A angústia tomou conta daquela geração. A tristeza, a dor invadiu o coração do povo de Israel, a ponto de que nos registra a palavra do Senhor, que o povo odiava alguns deles e dizia: canta-nos um daqueles cânticos de Sião.
eles diziam: nós não podemos cantar ao Senhor em terra estranha. Eles diziam, como nos a palavra, que penduraram as suas harpas, os seus instrumentos estavam pendurados agora, porque não havia mais alegria. Israel perdeu até a sua identidade, deixou de ser a nação de Deus para ser um povo escravo por causa do pecado e da desobediência. Mas Deus é misericórdia e graça. Passou aquela geração, a geração nova se arrependeu, ouviu a voz de Deus, e o Senhor então trabalhou para a restauração de Israel. E Deus preparou a restauração dos muros, Deus preparou a restauração do templo, e Deus preparou a restauração do culto. Uma nação debilitada, uma nação escravizada, uma nação desmerecida, uma nação que já tinha perdido a sua identidade. Agora no salmo em que lemos, ele registra de forma gloriosa e especial um salmo lindo, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, eu creio que ninguém de nós experimentou um cativeiro. Quando eu ainda estava trabalhando na vida material, e o meu gerente foi sequestrado, ele e a família foi para o cativeiro. O desespero dele era tão grande, irmãos, que eu sentei do lado dele de manhã na delegacia, e só saí às 5 horas da tarde. Nem lembrei de ligar em casa, e não tinha palavras para falar para ele, esperando que a família dele pudesse ser sido poupada e pudesse sair daquele cativeiro. Só depois que chegar no final da tarde eu consegui ir embora. É triste. Israel experimentou talvez a maior tristeza da sua vida, mas Israel experimentava aqui a alegria da vitória, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Israel agora experimentava o milagre de Deus, Deus transformando o cativeiro em liberdade, louvado o nome do Senhor, transformando a derrota em vitória, transformando a tristeza em alegria, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Era tão grande a obra de Deus que o povo admirava. E eles então subiam os degraus do templo, cantando, celebrando, jubilando na presença de Deus. As harpas não precisavam mais estar penduradas, a tristeza não estava mais no coração, as lágrimas não estavam mais no rosto, mas o sorriso estava estampado, e o coração se derretia em louvor e glorificação a Deus, cantando os salmos dos degraus, louvado o nome do Senhor. E o povo admirado dizia: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por estes. Aleluia! E eles respondiam: grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos nesta noite pode estar no cativeiro espiritual? Quantos nesta noite têm enfrentado a tristeza na vida, a amargura, o pesar, o sentimento de culpa? Quantos por vezes têm estado até servindo a Deus e têm estado ultimamente no cativeiro? Mas o Deus que restaurou Israel é o Deus que está nesta noite
conosco aqui, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E lá, irmãos, Deus usou Neemias, usou Esdras, para que Israel fosse restaurado. Mas aqui nós anunciamos Deus se fazendo homem e dando a sua vida na cruz. Grandes coisas fez o Senhor por nós, louvado seja Deus. Porque nós todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, e a nossa condição, toda a nossa condição, e todos que estamos aqui, era pior do que Israel. Porque não tínhamos identidade, porque não tínhamos alegria, porque não tínhamos esperança, mas estamos aqui como igreja, adorando a Deus, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, louvado seja Deus. E nessa alegria, porque Ele fez grandes coisas por nós, é que nós anunciamos que não somos nada diferente de qualquer amigo que está aqui conosco. Pastor Miguel disse isso com muita propriedade nesta noite. Não somos melhor do que ninguém. Não somos melhor do que ninguém. O Deus eterno que me amou e que se entregou por mim na cruz, não foi por mim simplesmente, foi por cada um daqueles que quer olhar para Ele, e olhando para Ele recebe a salvação e a graça gloriosa. Israel sabia muito bem uma coisa: só Deus podia tirar eles do cativeiro. Não adiantava nenhuma outra força do cativeiro espiritual, seja porque caminhava e parou, seja porque ainda não decidiu e não experimentou a graça de Deus, seja porque a aflição da vida, a opressão do mundo tem chegado até você. Não importa o motivo, a razão, porque o que importa é que Deus vive, Ele reina, louvado o nome do Senhor, e Ele me ama como Ele amou Israel, louvado o nome do Senhor Jesus. É tão lindo, amigos, irmãos, ver o amor de Deus por Israel. É tão maravilhoso. A Bíblia diz assim que Deus andava no meio de Israel. Israel ia peregrinando para entrar, e Deus ia no meio deles. E Deus anda no meio da sua igreja. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Tão grande o amor de Deus que quando Israel pecou, Ele ficou longe, para que Israel não morresse. Mas Israel sentia a tristeza, a dor da ausência de Deus. Se você tem sentido a dor, o vazio na alma, tem sentido o pesar no seu coração, é porque Deus quer tratar com você. Deus quer que você abra o seu coração, entregue o seu cuidado a Ele, a sua vida a Ele, para que Ele também possa te alcançar. Porque grandes coisas fez Deus por você, vindo até a morte na cruz, ressuscitando ao terceiro dia e preparando esta noite privilegiada para você estar aqui, para a igreja orar em seu favor, para você decidir abraçar Jesus e nunca mais sair da sua presença gloriosa. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Israel tinha uma experiência com Deus. Muitos irmãos aqui têm experiência com Deus, mas alguns não têm. E Israel, com essa experiência, ele dizia: o Senhor fez grandes coisas por mim. Por isso o salmista disse assim: provai e vede que o Senhor é bom. E nesta noite é noite de você provar o amor de Deus no seu coração, provar o amor de Deus na sua vida. A sua situação não é pior aqui em Israel. Não é mais difícil para Deus te resgatar do que resgatar Israel. Não é mais difícil para Deus alegrar o seu coração do que alegrar o coração da nação de Israel naqueles dias. Portanto, se você quiser nesta noite, você poderá
ser abençoado por Deus e também exclamar: grandes coisas fez o Senhor por mim, louvado o nome do Senhor. Você pode sair daqui e amanhã alguém olhar para você e dizer o que aconteceu com você, porque o povo vê a cruz. Se fosse pedir para os irmãos aqui contar quantos irmãos têm sido abordados por alguém que diz: você tem um semblante diferente, parece que o seu rosto é tão sereno, parece que há uma paz em você, e o que é? Qual é a sua religião? Aí você diz: grandes coisas fez o Senhor por mim. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nesta noite você pode sair daqui levando esta bênção e testificar: louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Estou alegre porque grandes coisas fez o Senhor por mim. Há algo interessantíssimo e importante, que é Deus fazer e você provar. Deus fez a obra da redenção. Ele veio, Ele derramou sangue, Ele te amou, Ele se entregou por ti. São fatos. Não é algo que aconteceu em qualquer lugar, não é algo que aconteceu às escuras, mas foi à luz do dia. É algo que o mundo inteiro sabe, é algo que qualquer nação sabe. Ele morreu por você. Mas entenda que é algo que está suspenso. Ainda é um anúncio, uma fala, ainda é uma pregação. E alguém pergunta: qual a diferença do cristão com as religiões denominadas cristãs? A diferença, irmãos, que não é cristianismo nominal, de estar contando a respeito de Cristo, mas é ter essa bênção que Deus realizou, não suspensa, mas derramada, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, materializada em nossa vida, louvado seja Deus. E é isso que nós queremos, que você abra o coração, para que o poder de Deus, a bênção de Deus, a promessa de Deus, a palavra de Deus, a salvação gloriosa, o sangue poderoso do Senhor Jesus Cristo cubra a sua vida, lave a sua alma e preencha o seu espírito e te prepare para entrar na nova Jerusalém, com a igreja cantando, subindo e subindo, como o povo subia os degraus, a igreja subirá, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, cantando o hino da vitória. Que você prova e veja que o Senhor é bom. Um dia o Senhor Jesus Cristo chegou à beira do poço e Ele falou para uma mulher a respeito da salvação. E ela correu para a cidade e falou para o povo: eu encontrei o Cristo que havia de vir. Ele falou tudo da minha vida. E eles correram lá para ver. E o Senhor Jesus continuou a falar no coração deles. E não demorou para que eles dissessem para aquela mulher: mulher, nós cremos, mas não é pelo teu dedo. Nós cremos porque Ele me falou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou ficar falando aqui, porque ninguém, nenhuma pessoa na face da terra vai crer pelo meu dito. Mas aqueles que, ouvindo o nosso convite, como o convite da mulher samaritana, abriu o coração para o Senhor Jesus Cristo, ouvirão a doce e gloriosa voz desse pastor bendito, que ele disse: eu sou um bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ouça a voz do Senhor e o seu coração, me chamando e lhe convidando para deixar toda pesar, tristeza, dor, angústia, culpa e pecado, vício ou qualquer ansiedade pelo dia de amanhã, e vir cantar com o povo de Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e nós estamos alegres. Louvado seja Deus. A igreja, nesse tempo de restauração, não é nada mais que isso, irmãos. Deus restaurou
restaurando a igreja para voltar do cativeiro da apostasia que assola o mundo, aonde todos os sinceros servos e servas de Deus vão se aprimorando na obediência da palavra do Senhor para este cântico glorioso, louvado seja Deus. E ele faz assim, só diz: faze-nos regressar outra vez. Outra vez. Pode ser que alguém regressou um dia do cativeiro, como Israel do Egito, mas as dificuldades, desentendimento, problemas, não importa a razão. Não é isso que nós queremos tratar. Nós queremos tratar o que a palavra de Deus diz. Se você tem ido ou voltado ao cativeiro, Ele está aqui. Faze-nos regressar outra vez. Outra vez. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E essa é a sua oportunidade.